enganoso. Muito enganoso. Nós não conhecemos tão bem quanto pensamos. E por isso fugimos de nós mesmos. É verdade, irmãos. Quando a gente vê um problema ou vê uma distorção das coisas na nossa vida, o que a gente tenta fazer? Fugir. E aqui está o perigo. A maioria de nós não peca por rebelião. Mas por fuga, inconsciente. Fugimos das responsabilidades, fugimos da verdade, fugimos de nossas falhas e fugimos, principalmente, da voz de Deus. Mas a fuga tem um preço, irmãos. Quando não encaramos a realidade do nosso coração, nos tornamos especialistas em mecanismo de defesa, justificando os nossos erros. Transferimos culpa para os outros. Espiritualizamos os comportamentos carnais. Fingimos que está tudo bem, quando estamos afundando. E o pior, construímos uma vida inteira com base numa versão distorcida de nós mesmos. Muitos aqui talvez estejam vivendo assim, desempenhando, aparentando, protegendo a todo custo a imagem que construíram, mas sem coragem de encarar a verdade. É possível viver anos dentro da igreja, envolvido em ministério, tomando a ceia, regularmente, sendo santo aos olhos dos outros, sem jamais ter respondido honestamente a pergunta mais básica que o Senhor nos faz: onde você está? Onde nós estamos? Quem nós somos? Essa pergunta, irmãos, não é para Deus obter uma informação. É para você acessar a sua consciência e o chamado de Deus. Faz parte, irmãos, de trazer de volta a realidade ao quebrantamento, a verdade e, por fim, a graça que Deus nos dá. O problema, irmãos, é que a maioria de nós só acorda quando o estrago já foi feito. Quando o casamento está à beira do fim, quando os filhos não nos ouvem mais, quando a fé virou uma performance vazia, quando a culpa nos paralisa ou a vergonha nos sufoca. É bem assim mesmo que acontece. Mas mesmo assim, irmãos, a gente prefere se esconder. A gente tenta se justificar. A gente tenta dizer que não é comigo. Ou muito pior, irmão, nos dias de hoje, a gente fala que tudo é normal. Mas para Deus, irmãos, nada é normal. Nada é normal. Mas a pergunta de Deus atravessa tudo isso, irmãos. Onde estás? Você ainda sabe que você é? Ou já se perdeu no meio das folhas e desculpa? Neste momento, irmãos, o Senhor está passeando entre nós.
Ele não vem com ira, mas com brisa. Não vem com trovões, mas com uma pergunta. Uma pergunta simples, mas penetrante. Uma pergunta que, se acolhida, pode começar a curar. Onde tu estás? E antes de você olhar para as circunstâncias, para a igreja, para o passado ou para qualquer outro, Deus quer que você olhe para si mesmo. Olhe para dentro de você. A pergunta central do nosso culto de hoje é essa, irmãos. Como Deus lida com o ser humano após o pecado? E o que isso revela sobre o nosso próprio coração? Primeiro ponto, irmãos. O pecado nos ensurdece, nos esconde de Deus. Olha o que o texto fala. A gente vai ler o texto de novo, né? Mas eu vou começar no verso 6 do capítulo 13 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O versículo 6 e 7, irmãos, revelam a sequência imediata da queda. Eva vê, deseja e toma do fruto que Deus havia proibido. Adão, ao lado, consente e come também. Imediatamente os olhos de ambos se abrem e percebe que estão nus, irmãos. E daí, quando vem a tarde, que Deus tinha um encontro com eles toda a tarde. Deus vinha visitar eles, né? Deus chama por Adão e não encontra mais ninguém ali no Éden. E sabe o que a liberdade pode fazer? Faz isso com cada um de nós também, irmãos. A gente sabe que nós somos seres humanos, temos um coração, e às vezes o impulso da nossa vida aqui no dia a dia faz com que cada um de nós, né, se achamos no direito de fazer as coisas como a gente quer e não como Deus quer. Quando Eva e Adão pecaram, eles acharam que não ia ter problema nenhum, que as coisas iam continuar caminhando como estavam. Mas todo pecado, irmãos, traz uma consequência para a nossa vida. Todo pecado traz uma consequência para a nossa vida. E qual foi a consequência que o pecado trouxe para Adão e Eva? Eles viviam sem trabalhar, só adorando as coisas que Deus fez para eles e vivendo de boa lá no Éden. E a consequência do pecado foi isso, irmãos, ó. Deus os perdoou, mas a consequência levou Deus a tirar eles do Éden. E o que Deus diz lá? Que eles tiveram que trabalhar, correr atrás
fazer as coisas acontecer se quisesse continuar tendo uma vida boa. Não é assim que acontece com nós hoje também, irmãos? Nós não temos que correr atrás? Nós não temos que se levantar todo dia de manhã e trabalhar? E muitos de nós ainda pensam que nós somos donos de nós mesmos, né, e queremos fazer as coisas como achamos que deve ser feito. Mas tudo que é feito pelo homem, né, é visto por Deus. Não tem como a gente se esconder. De Deus nós não podemos esconder nada. Adão e Eva também não puderam esconder. Olha o que aconteceu, irmãos. Quando eles perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa é a primeira tentativa de autojustificação da história. Em vez de se voltarem a Deus em arrependimento, tentam lidar sozinho com as consequências da desobediência. As folhas de figueira são o símbolo visível da religião sem graça. É o esforço humano para cobrir a culpa sem confissão, para esconder a vergonha sem arrependimento, para parecer íntegro sem ser transformado. As folhas, irmãos, elas representam todas as nossas tentativas de resolver um problema espiritual com soluções externas. São os rituais sem coração, as boas obras com moeda de troca, o ativismo como cortina para não encarar o pecado. Mas nenhuma folha é suficiente. A vergonha permanece. A comunhão continua quebrada. O problema não era a nudez, mas a rebelião. O que precisava ser tratado não era o corpo, mas o coração. E só Deus pode fazer isso. Só Deus, irmãos, poderia fazer isso. As folhas de figueira ainda estão entre nós. E a pergunta é: em que áreas da sua vida você tem tentado se justificar com folhas? O que você tem usado para cobrir aquilo que só pode ser curado pela graça de Deus? O verso continua, irmãos, com a aproximação de Deus, ao ouvir a voz do Senhor Deus, essa é uma voz familiar. O texto aqui, irmãos, sugere que Deus andava pelo jardim quando soprava o vento suave da tarde. A imagem não é de um juiz correndo em fúria, mas de um pai. De um pai que caminha na brisa do entardecer. E a voz que antes causava alegria, agora causa pânico. A mesma presença que antes gerava comunhão, agora evoca fuga. Mas algo, irmãos, em Adão e Eva mudou. Eles ouvem, mas não escutam. Eles percebem, mas não acolhem. Eles reconhecem a presença de Deus e se escondem. O homem e a mulher se escondem da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ele se esconde. Lutero diz que isso é o ápice da insensatez. O pecado gera estupidez. Eles sabiam que Deus é onipresente, mas o medo os dessegurou. O medo os cegou. O medo os fez acreditar que as folhas e galhos seriam suficientes para cobrir o que o pecado havia
rasgado. É assim até hoje, irmãos. O pecado ainda nos esconde, mas antes de nos esconder de Deus, ele nos esconde de nós mesmos. O coração se fecha, os ouvidos se tornam seletivos, a consequência se anestesia. Deus caminha, mas já não ouvimos mais. Ou ouvimos e fingimos que não ouvimos. Ali vendo que Deus via todas as coisas e que viu o que estava acontecendo, irmãos, vamos trazer para os nossos dias de hoje. Aqui na entrada da nossa igreja aqui, ó, na casa do vizinho ao lado ali tem uma câmera. E ela vê cada um que entra aqui na igreja. Ela vê cada pessoa que passa ali na rua. E se nós, ao passar por ali, em seguida aconteceu alguma coisa de errado, a câmera está ali para mostrar, não, de fato fulano passou aqui. Aquela ali, irmãos, ainda acontece uma coisa com ela. Eu posso deletar a imagem dela, que vão me trazer consequência para mim. Mas a de Deus eu não vou conseguir deletar. A imagem do Senhor, irmãos, nós não temos como deletar. Sabe por quê, irmãos? Porque o dia que nós chegarmos lá na frente de Deus, para a nossa justificação, Ele vai abrir o livro lá e vai estar tudo escrito lá. Não, fulano, você passou lá. Eles apagaram, mas está aqui, ó, você passou. Não tem como nós se escondermos do Senhor. Sabe qual é a maneira da gente não ter a imagem lá? Quando nós nos arrependemos do que nós fizemos aqui nesta terra. Você já colocou um pendrive no computador para gravar? E daí não entra um quadrinho lá no meio da tela assim, ó. E daí aparece outro risquinho no meio e você carregar. E começa a carregar. Vai carregando, não vai carregando? Se tem algum problema no que você botou carregar, de repente ele para ali. Deus age assim com cada um de nós. O nosso pendrive está lá instaladinho e o computador está trabalhando com tudo que nós fizemos na nossa vida. A partir do momento, irmãos, que nós começamos a fazer coisas mais boas do que ruins, o pendrive vai se descarregando. Quanto mais eu me arrependo do que eu faço, quanto mais coisas boas aqui nesta terra eu fizer, quanto mais perto de Deus eu estiver, menos coisa vai estar no pendrive para mim entregar lá para Ele. Porque sabe que Deus apaga todos os nossos erros. Ele deleta tudo o que nós fizermos aqui nesta terra, se nós nos arrependemos de verdade. Se nós nos colocamos diante deles com graça. Não, Senhor, eu sou pecador. Eu sei que eu peco todos os dias, Senhor. Mas eu estou aqui. Eu me arrependo, Senhor. E a gente cair nos pés do Senhor e dizer, não, Senhor, eu sou errado. Eu sei que eu sou fraco, que eu faço coisas erradas. Mas eu sei que o Senhor Deus é misericordioso. E Ele tudo pode. O erro de Adão e Eva foi que eles não quiseram encarar o pecado. Eles resolveram fugir da presença do Senhor. E muitos de nós, irmãos, aqui nesta terra, estamos fugindo da presença do Senhor. Eu falei ali no começo, né, que muitos de nós achamos que tudo que a gente faz é normal. Não é normal, todo mundo faz. É normal? Não, isso é normal na nossa vida, nos dias de hoje. Isso não é mais pecado.
Não, a Bíblia está sendo reescrevida todos os dias e agora o que vale é o que estão botando agora. Não caia nessa ilusão, irmãos. O que Deus fez, está feito. E o que ele fala lá no final? Maldito o homem que acrescentar uma letra no seu livro ou tirar uma letra do seu livro. Então não acredite no que a gente vê aí na internet aí. Ainda ontem aí apareceu um vídeo aí de uma profetisa lá de Alagoinhas, que todas as pessoas que subirem no monte com ela vão ter tudo do bom e do melhor aqui nesta terra. Vai adiantar, irmão, eu ter tudo do bom e do melhor aqui nessa terra e perder o que será eterno para mim? Hoje de manhã eu ainda estava refletindo, quando eu refletia sobre o texto aqui, né? Porque a gente vê muitos pregadores dizendo, né, que se você ir para o céu, para a presença de Deus, você vai estar adorando Deus 24 horas. Você vai estar louvando Deus 24 horas. Você vai estar dando glória e cantando direto. E isso, irmãos, não é só no domingo. É eternamente. Aí, irmãos, eu vi para mim mesmo, eu disse, meu Deus. Às vezes eu sou incapaz de ficar 2 horas lá no culto contigo. Às vezes eu já reclamo se o louvor durou 5 minutos a mais. Às vezes eu já reclamo se o culto durou 15 minutos a mais. Será que eu quero ir para o céu, onde eu vou ter que ficar eternamente à disposição de Deus? Eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero, e eu acho que é um desejo de todos nós. Eu acho que é melhor nós estarmos no céu, onde você só vai ficar louvando a Deus e bendizendo o nome dEle todos os dias e dizendo que Ele é santo todos os dias, do que você ficar clamando eternamente e gritando para o fogo parar de te queimar. E que também será eterno. Não caia nessa, irmãos, de alguns que dizem, não, o inferno é aqui mesmo. O inferno você está vivendo agora na sua vida. Tem igreja pregando isso, irmãos. E o mais terrível de tudo é que ontem eu também vi um vídeo que fundaram uma nova igreja lá em Minas Gerais. E o nome é terrível, irmãos. Boate para todos os filhos de Deus. Aí entrevistaram o pastor e ele disse, não, foi a maneira que eu achei de trazer a palavra de Deus para esse povo que não vai da igreja e que estão aqui. E aí ele pegou uma rua lá da cidade de Minas Gerais, onde existem todas as baladas e os bares, né? E implantou a boate de Deus lá. Para trazer o povo. E age igualzinho uma boate. Só que cânticos, louvores e pregando a palavra no meio daquilo, irmãos. Meu Deus. Deus quer limpeza, Deus quer pureza. Deus quer vida, irmãos. Deus quer luz, não escuridão. Então as pessoas estão achando que elas são mais do que Deus. E que elas podem mudar as coisas como acham que Deus... não, Deus está me dando uma direção. Sabe o que é que nós temos que pedir, irmãos, para Deus? Discernimento. Pedir para Deus nos preencher com espírito de discernimento, para a gente discernir o que é de Deus e o que não é de Deus na nossa vida, aqui nesta terra. A pergunta ainda ecoa, irmãos. Onde você está se escondendo?
De que maneira você está se escondendo, irmãos? O pecado, irmãos, também nos faz confundir as causas com os sintomas. O problema não era a nudez, como eu falei ali atrás. Era a desobediência. Só existia um mandamento para Adão e Eva: não coma do fruto daquela árvore. Por não ter havido este zelo, irmãos, o homem começou a sofrer as consequências, e consequências que nós sofremos até hoje. Só que, a partir de Moisés, né, a gente vê que Deus nos deu mais 10 mandamentos. Que se restringe em 2. Se você obedecer os 2 primeiros, você obedece os outros 8. Se você não obedecer nem o primeiro nem o segundo, você também não vai obedecer os outros 8. Obediência a Deus, a todas as coisas. A pergunta, irmãos, no segundo ponto é assim: a pergunta de Deus é um espelho da nossa consciência. E o Senhor Deus chamou, no versículo 9, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Se o versículo anterior revelava a fuga humana, esse versículo revela o Deus que busca a iniciativa. A iniciativa não é do homem, é de Deus. O primeiro pecado foi humano. Mas o primeiro movimento de redenção foi divino. Foi de Deus. Adão está escondido. E Deus, que tudo vê e que tudo sabe, faz uma pergunta que parece ser desnecessária. A sua onisciência, né? Porque Deus sabia onde Adão estava. Mas ele pergunta: onde você está? Essa pergunta, irmãos, não visa a localização geográfica de Adão e Eva. Ela é uma interrogação moral, espiritual, existencial. Não é sobre onde os pés de Adão estão, mas onde sua alma caiu. João Calvino aqui nos ajuda a entender o tom dessa pergunta. Deus usa a linguagem de dúvida, não como se estivesse inquirindo sobre algum assunto questionável, mas o propósito era despertar a sensibilidade do homem insensível, que age em cega agonia e ainda não percebeu a sua calamidade. Assim como aqueles que estão doentes podem reclamar que estão quentes, mas nunca imagina que estão com febres. É verdade, né? A gente nunca acha que está doente. Mas às vezes a febre, né, faz com que nós caímos de qualquer jeito. É assim, irmãos. O pecado é exatamente isso. Ele anestesia, embaça a autoconsciência, e Deus, com graça firme, interrompe a fuga com uma pergunta que revela a verdade. Adão, onde você foi parar? Onde está o homem que eu formei?
Onde está a comunhão que tínhamos? Ou seja, por que você se esconde? Irmãos, toda fé autêntica começa não com esforço humano, mas com a voz divina que nos chama de volta à verdade. Entenderam? Toda fé autêntica começa não com esforço humano, mas com a voz divina que nos chama de volta à verdade. Mesmo quando ainda estamos em fuga, é importante destacar: Deus não pergunta com fúria, não vem com trovões, como no Sinai. Ele vem com uma pergunta, branda, porém penetrante. Essa pergunta não é um grito de raiva, é um sussurro de amor. E é o Deus que não desiste, o Deus que caminha, o Deus que vê a fuga e ainda assim se aproxima. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Nós às vezes vivemos uma vida inteira afastado dele, mas ele não se afasta de nós. Deus está nos buscando todos os dias. Nós é que às vezes deixamos esse Deus de lado. Essa pergunta de Deus é como um espelho colocado diante do nosso coração. Adão tem a chance de confessar, tem a chance de dizer: aqui estou, caído, nu e errado. Mas ele ainda não está pronto. O pecado o cegou tanto que ele não consegue mais identificar a real gravidade daquilo que fez. E por isso ele começa a falar das consequências do medo e da nudez. Não encara a causa, a desobediência. Adão, irmãos, é para mim e para você, é a mesma questão. Onde nós estamos? Onde está a minha alma? Lá do começo? Onde está a minha alma? Como eu estou caminhando? Não apenas nós, irmãos, estamos sentados neste templo, mas onde está a sua alma? Não está aqui só o teu corpo, irmãos. Existe uma alma dentro de você. Onde está o marido que você disse que seria? Onde está a mãe presente que prometeu ser? Onde está o cristão fiel que você precisa ser? Onde está o temor que você tinha na juventude? Onde está a intimidade que você já teve com Deus? Onde está? Nesse culto de hoje, irmãos, Deus nos chama novamente para uma reconciliação com Ele. Para voltarmos a caminhar com Ele, irmãos. Para estarmos na Sua presença. Não podemos, irmãos, arrumar mais desculpa. Não podemos. Não tem desculpa, irmãos. Não podemos nos esconder mais. Às vezes a gente se esconde, irmãos, nos dias de hoje, atrás de atividades, religiosidade.
racionalizações, responde com honestidade. Deixe, irmãos, que essa pergunta penetre na sua alma. Não como uma acusação sem saída, mas como um espelho que revela sua condição e o caminho da volta para a presença de Jesus Cristo, para a presença de Deus. O terceiro ponto, irmãos, é o auto-engano tenta substituir a confissão. O verso 10 diz assim, ó: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quantos de nós somos chamados, né, irmãos, para estarmos na presença de Deus? Quantos de nós hoje foi tocado por Deus lá dentro da nossa casa, no nosso lar, onde nós estávamos, no passeio? Está vendo tudo que eu te dou? Está vendo tudo que tu tens? Estás vendo como tudo é maravilhoso? Por que no seu coração não tem um lugar para mim? Essa é a questão. Nós achamos que nós vamos precisar de Deus, irmãos, só quando nós tivermos 70, 80, 90 anos de idade. E não é assim, irmãos. Talvez hoje é o último dia que Ele está nos dando. E nós não queremos aproveitar a presença de Deus na nossa vida. Observe a linguagem. Ouvi a tua voz, estava nu, tive medo, me escondi. O que não aparece, irmãos, nessa resposta é uma simples palavra: pequei. Adão descreve as consequências, mas se cala quanto à causa. Fala do medo, mas não da desobediência. Fala da nudez, mas não da escolha consciente de ignorar a ordem divina. O que nós vemos aqui, irmãos, é uma espécie de mecanismo de defesa. Ela evita encarar a sua verdadeira culpa, projetando sua crise em fatores secundários. A crise do medo e da vergonha são reais, mas ele usa essas emoções para mascarar a raiz do problema. E quantos de nós, né, irmãos, usa desculpas hoje ainda, né? Quantos? Eu fui com meu vizinho, eu estava com meu amigo, eu só fiz aquilo porque todos fazem. Não, eu só estou aqui porque todos estão. Sim, irmãos, você pode estar onde todos estão, mas você pode estar dando testemunho de quem você realmente é. No meio do povo, no meio do mundo. Você pode estar lá, mas você tem que dar testemunho de quem você realmente é. É como se Adão, irmãos, dissesse: eu me escondi porque me senti mal e não porque fiz o que era mal. Essa é uma estratégia comum entre nós, ainda hoje. Quantas vezes dizemos: estou em crise, estou frio espiritualmente, não estou mais orando como antes, estou me sentindo distante de Deus. Ainda bem, né, irmãos, que
É eu? É você que está falando, né? Olha só, estou em crise. Estou frio. Não estou mais orando como antes. Estou me sentindo distante de Deus. Mas porque você quer. Porque Deus nunca se afastou de ti. Ele sempre está ali, perto de ti. Tudo isso pode ser verdade, mas muitas vezes essas frases são apenas eufemismos espirituais, para não dizer a coisa mais simples e mais libertadora. Pequei. Sou pecador. Eu não oro mais, eu não tenho uma vida espiritual, eu não estou mais próximo de Deus porque sou pecador. Porque continuo vivendo no pecado. Porque não quero estar perto de Deus. Eu não quero estar perto de Deus. E todos nós sabemos as consequências de nos afastarmos de Deus. Você já reparou como é fácil falar da crise, mas difícil confessar o seu pecado? Por que você está em crise? O que está acontecendo com você? Muitas vezes a gente fala, né? É porque eu sou invejoso, é porque o meu trabalho exige muito de mim. Eu preciso conquistar as minhas coisas. É mais fácil dizer estou ansioso do que dizer não confio em Deus. Muitos de nós faz isso. É mais fácil a gente dizer estou me sentindo vazio do que dizer estou alimentando ídolos. Esse escritor aqui, John Stott, em um de seus sermões sobre Gênesis, ele observou que o orgulho é tão astuto que até mesmo nossa vergonha pode ser um disfarce para evitarmos a humilhação da confissão. Falamos do vazio, mas não tocamos na idolatria. Chamamos de fraqueza o que é, na verdade, rebeldia. E o mais sério, irmãos, é que esse tipo de autoengano cria uma falsa sensação de honestidade em cada um de nós, em todos nós. Não queremos nos arrepender, não queremos confessar quem nós somos, não queremos ser quebrantados. Não queremos ter uma vida de santidade. Não queremos viver a espiritualidade. Na verdade, a gente, nos dias de hoje, muitos de nós não quer ter mais nada. Não quer estar mais próximo de Deus. Não quer viver a justiça do Senhor Jesus Cristo. Não quer que as coisas aconteçam porque eu sou bom, sou honesto, sou maravilhoso, faço tudo, dou boas ofertas, pago o dízimo, todas essas coisas. Mas não quero ter muito contato com Deus. Então nada das suas obras, irmãos, vão frutificar. Vão ajudar? Sim, vão ajudar nesse mundo aqui. Mas não farão nada pela sua alma. O arrependimento real, irmãos, não é apenas se entristecer pelas consequências do pecado,
mas odiar o que faz ou o que fez, porque ofendeu, porque ofende a glória de Deus. Se você peca, irmãos, e você não se sente triste, Deus é apenas algo casual na sua vida. Se a tristeza não toma conta do teu coração quando você faz coisas má, irmãos, você tem que se olhar para dentro de si e ver o que está de errado com a sua vida. O quarto ponto, irmãos. O coração caído transfere a culpa e distorce as relações. Olha só o que acontece, irmãos. Ouve bem o que acontece aqui, ó. Deus perguntou no verso 11: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. No verso 13. Então o Senhor Deus disse: a mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Não, vou tirar a culpa de mim, vou culpar a outra pessoa. A outra que é culpada, não, mas eu só fiz isso porque a outra me fez eu fazer o pecado. Acontece isso, ó irmãos, aquilo ali está fácil de nós tirarmos, de nós roubarmos. Tem 3 ali, vamos roubar um de cada. É a mesma coisa, irmãos. Não, eu só roubei porque o outro levou. Não, eu só levei porque os outros 2 levaram. Achamos que podia ser levado. Foi o que aconteceu aqui. Um tentando culpar o outro. O coração caído, irmãos, transfere a culpa e distorce as relações. Mas mesmo diante disso, irmãos, a graça de Deus continua buscando a confissão, a sequência do diálogo entre Deus e Adão. Eva revela esse drama com profundidade teológica e pastoral. Após Adão dizer que estava nu e se esconder, Deus pergunta diretamente: quem lhe disse que você estava nu? Será que você comeu do fruto da árvore, da qual ordenei que não comesse? É uma pergunta objetiva, com resposta igualmente direta, esperada, sim ou não. Mas Adão responde com uma desculpa e uma acusação disfarçada. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O coração de Adão, antes unido à mulher, como uma só carne, agora se levanta contra ela. Pior, sua acusação recai, ainda que sutilmente, sobre o próprio Deus, irmãos. A mulher que me deste, olha só, Adão tentou culpar Deus. A mulher que tu me deste fez com que eu comesse. Carrega a insinuação de que a culpa está em quem ofereceu, não em quem desobedeceu. João Calvino fala aqui, comenta que aqui nós vemos a insolência do homem, pois em vez de se acusar, ele contende com Deus, para que pareça que o pecado deve ser imputado ao próprio Criador. O homem criado para dominar com sabedoria e viver em comunhão, agora se torna um fugitivo e um acusador.
Esse padrão, irmãos, se repete até hoje. Em vez de confissão, criamos narrativa, justificamos os nossos pecados, apelando para temperamento, criação, traumas, pressões, ou frequentemente erro dos outros. É comum ouvirmos isso hoje. Foi o ambiente em que eu cresci, é que eu sou muito intenso, ninguém me apoia, essa igreja não me entende. Todas essas afirmações podem conter elementos reais de dor ou dificuldade, mas nenhuma delas justifica o pecado. A confissão bíblica, irmãos, é uma explicação, é uma rendição. O problema é que nosso coração, dominado pelo orgulho, prefere explicar do que confessar. Muitas pessoas nos dias de hoje estão indo para o inferno e tentando culpar as outras pessoas. As pessoas que o cercam, que rodeiam. Eu fui para o bailão, mas é porque o meu amigo, a minha amiga me convidou. Eu acho que não tem nada de mal lá. Eu não vi nada de mal. Não, tudo está certinho. Só tinha algumas pessoas caindo pelos cantos, outras quase sem roupa. Não, mas é tudo normal. Não tem nada de errado. Eu acho que eu não vou para o inferno por causa disso. Um engano total, irmãos. Eu estou lá apoiando. Eu estou lá achando que tudo é bonito, que tudo é gracioso, que tudo é normal. Nada é normal. Diante de Deus, nada disso é normal. Confessa, irmãos. Ainda dá tempo. Ainda há tempo de você confessar e de você mudar de vida. Nós podemos ter uma vida de santidade, irmãos. Nós sabemos o mundo em que nós vivemos. As situações que acontecem todos os dias da nossa vida. Mas temos um Deus que nos ajuda a viver a santidade. Que nos ajuda a caminhar na santidade. Basta você caminhar no caminho dele. Basta você não querer subir na árvore e comer do fruto. Basta você deixar de lado todas as tentações deste mundo. A gente pode olhar para esse texto e dizer, nossa, esse texto eu sei desde quando eu tinha 8 anos. Muitas pessoas vão dizer assim, esse texto aí eu vi quando eu fiz a minha primeira comunhão. Quando a gente fazia a primeira comunhão, era muito usado isso. Irmãos, não existe talvez o pé de maçã ali no meio do jardim, mas existe o celular, a internet, as portas dos bares abertas, as baladas deste mundo, tudo trabalhando em favor do nosso inimigo. Existe, irmãos. Está ali. A fruta está ali. E pior, irmãos, que muitos irmãos estão comendo essa fruta. E o pior de tudo, acho que tudo isso é normal. Acho que tudo isso é bom e maravilhoso. Olha o que Deus fala aqui, ó. Deus então se volta para a mulher. O que é isso que você fez? Aí ela responde assim, ó. A serpente me enganou. E eu comi. A resposta, irmãos, de Eva é tecnicamente verdadeira, mas incompleta. Ela reconhece que foi enganada,
mas não assume plenamente a responsabilidade da escolha. Aponta para a serpente, mas não encara o seu próprio coração. Muitos reformadores, irmãos, percebem essa tentativa de se livrar com meia-verdade. Eva deveria ter dito: eu fiz isso, eu pequei. Mas ela quis livrar-se do peso com a desculpa do engano. Calvino, irmãos, observa bem esta questão. Ela não nega que pecou, mas desculpa o pecado com o pretexto do engano. Tanto Adão, irmãos, quanto Eva escolhem a transferência de culpa. Mas o que impressiona no texto é que mesmo diante dessa rebelião disfarçada, Deus não os destrói. Deus não responde com raios e trovões. Ele continua a conversar e continua chamando, continua conduzindo o processo. Deus, mesmo sendo juiz justo, primeiro chama, depois julga. Deus não irrompe em fúria, mas conduz em palavras, esperando o arrependimento. É assim, irmãos, que Deus faz até hoje com nós. Ele continua esperando o nosso arrependimento. Para concluirmos, irmãos, Adão e Eva sabiam que algo havia se rompido, sabiam que estavam nus, sabiam que tinham feito o que não deviam. E o que fizeram? Costuraram folhas de figueira. Foi o primeiro sistema humano de salvação. Uma tentativa de cobrir a vergonha por meios próprios. Uma metáfora perfeita. A religião baseada no mérito, no esforço e na performance. Folhas de figueira, irmãos, são tudo aquilo que fazemos para parecer bem diante dos outros e até de Deus. Só que Deus conhece cada um de nós. Ele tem uma câmera ligada na nossa direção 24 horas por dia. Ele sabe tudo que nós fizemos neste mundo, tudo que nós estamos fazendo. Se cobrir, irmãos, com folhas de figueira, não justifica. Eu ser pecador, irmãos, e estar... Não, mas eu vivo na igreja, eu faço as coisas que a igreja me pede, eu ajudo, nossa, eu tenho até um ministério. Eu louvo, eu canto, eu prego, eu cuido das crianças. Eu faço a limpeza da igreja, eu cuido dos banheiros. Irmãos, não adianta, isso são apenas folhas. Isso não serve de desculpa, porque eu não posso enganar o meu Senhor, o meu Deus. Mas olha, irmãos, o que Deus fez. Olha o que Deus fez por Adão e por Eva e por cada um de nós. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Deus mesmo providenciou outra cobertura mais duradoura, mais profunda e mais simbólica. Para que houvesse pele, teve que haver derramamento de sangue. Um animal inocente morreu para que os culpados fossem cobertos.
foi o início da lógica sacrificial. Uma semente do evangelho sendo plantada no meio do Éden, devastado. Deus estava dizendo: a sua justiça não basta, mas eu providencio o que vocês não podem fazer por si mesmos. Ao fazer isso, Deus aponta adiante. Cada cordeiro sacrificado no Antigo Testamento gritava uma promessa: a cobertura verdadeira ainda virá. E ela veio, irmãos. Quando João Batista olhou para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo, o que era sombra se tornou realidade. E foi despido para que nós fôssemos revestidos. Ele foi envergonhado para que a nossa vergonha fosse apagada. Ele derramou o sangue para que não precisássemos mais esconder a nossa nudez com folhas. Não são folhas improvisadas, irmãos. Sabe o que foi? É a graça preparada por Deus. Por isso, irmãos, ainda ecoa a pergunta por nós. Deus não fez a pergunta para humilhar eles. E Deus não continua fazendo a pergunta para humilhar cada um de nós. Agora, irmãos, para nós terminar, em silêncio, olhe para o seu coração. Deixe a pergunta de Deus ser um espelho. E se hoje você perceber que está tentando se cobrir com folhas, lembre-se. Ele já preparou a pele. Ele já providenciou o sangue. Ele já abriu o caminho. Basta nós confessar, irmãos. Basta nós crer. Basta nós querer buscar a graça. Deus ainda nos chama. Deus ainda nos chama, irmãos. Não são folhas costuradas por mãos humanas. São vestes de graças oferecidas por Deus. Responda, irmãos. A voz que pergunta onde você está. Responda. Traga o seu coração, sua verdade, sua vergonha, sua nudez. Não fuja, não justifique. Apenas confesse. E creia, irmãos. Porque a mesma voz que pergunta também cobre. Também convida. E também salva. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Que nós possamos todos os dias da nossa vida, da nossa caminhada aqui nesta terra, estar sempre nos perguntando onde nós estamos caminhando, Senhor. Ajuda, Senhor, nós entendermos a nossa responsabilidade de caminhar na Tua presença. E que nós possamos todo dia, Senhor, nos revestir com a armadura de Deus, para resistir às tentações que o mundo coloca na nossa frente, no nosso caminho. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar na Tua direção e Te buscar todos os dias da nossa vida, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.